E aí, gente, tudo bem? Você que está em casa e assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube aí, Fábio Oliveira e amigos, eu tenho uma honra de receber aqui hoje no meu estúdio um grande amigo, mestre ícone da Palavra de Deus, pastor Germano Soares, e o seu filho, diretor do Ibaderj, Eduardo Germano Soares também, está aqui conosco, e é uma benção recebê-los aqui, e eu queria que o pastor Germano fizesse uma oração para a gente começar, e logo após eu estarei entrevistando vocês aí, falar um pouco da vida, falar um pouco da história do Ibaderj, da história do Mistério Logos, pastor. Contar um pouco da sua história, para que o povo que está em casa aí saibam quem é o pastor Germano, quem é o Eduardo Germano, e o nosso canal aí, para que depois você dá o seu like lá, curte a gente, para que a mensagem do Evangelho seja levada aos corações. Por favor, pastor, pode orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado por estarmos aqui neste momento com o teu servo Fábio, e estamos aqui agradecidos pelo privilégio e a honra de curtir e de estar gozando desta amizade em vida, alegre e feliz, e te agradecemos por tudo, pela saúde, pela tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eduardo, eu sei que você assumiu aí o Ibaderj tem alguns anos já, eu sei que seu pai, que está aqui também, vai falar um pouquinho depois, passou o legado para você, mas eu quero começar contigo, que você fale um pouco do Ibaderj. Tivemos hoje uma formatura muito bonita aqui na nossa igreja, foi uma honra recebê-los aqui. Amém. O povo ficou muito feliz, os formandos ficaram felizes. Eu queria que você contasse um pouco da história do Ibaderj, como é que a pessoa faz para entrar no Ibaderj, se as igrejas podem levar o núcleo do Ibaderj. Fala um pouquinho aí do que se pode fazer pelo Ibaderj. Amém. O Ibaderj é um instituto bíblico que tem 50 anos de existência, né? 51 vai fazer agora segundo sábado de julho. 51 anos de existência. O Ibaderj foi fundado pelo Toniel e Osiel, né? O Toniel e Osiel de Paulo, aquela dupla de cantores. Eles fundaram o Ibaderj, depois passou para direção do pastor Hélio René, né? Não, João Pereira de Andrade Silva. João Pereira de Andrade Silva. Depois o Hélio Essa René. história mais antiga, meu pai sabe mais. O Ibaderj tem uns 15 anos, mais ou menos, que eu trabalho no Ibaderj, na parte administrativa. Depois do pastor João Pereira, foi para a administração do pastor Hélio René. Cá? Show. Depois do pastor Hélio René, aí passou para a direção do meu pai, está 35 anos já sob a direção dele, e a gente trabalha formando na área teológica, cursos básicos em teologia, cursos avançados em teologia, bacharel, cursos através de convênios, a gente forma também pessoas em cursos de teologia a nível superior, pós-graduação, vai uma gama de cursos, psicanálise também, tem uma gama de cursos que a gente trabalha, tem no formato EAD, entrando no nosso site lá. Que é a distância, né? A distância, exatamente, isso. Que é online, né, que as pessoas falam costumeiramente. A gente tem uma gama de cursos lá já na nossa plataforma, e tem os formatos presenciais, semipresenciais. A gente costuma trabalhar com semipresenciais, que facilita mais na vida corrida que a gente tem hoje, fica mais fácil fazer no formato semipresencial. Ok. A pessoa, aí assim, o crente ou a pessoa que quer fazer, acho que não é vinculado só a crente, né? Não. Qualquer pessoa pode fazer. E a pessoa precisa de quê para fazer hoje o Ibaderj? Qual a escolaridade que vocês exigem que a pessoa tenha? Para nível básico, a escolaridade é livre. Okay. Não tem qualquer nível de escolaridade, ele consegue ser alfabetizado, fazer. Né? Exatamente, só precisa saber ler e escrever. Tem uma alfabetização mínima. Agora, para outros cursos mais avançados, a partir do básico, aí precisa ter um ensino médio completo, que aí é uma exigência, tanto das convenções quanto do MEC, dos outros órgãos regulamentadores. Aí e o prazo desses cursos? Por exemplo, o básico, o médio e o bacharel? Básico, 20 meses. A gente não costuma trabalhar muito com o médio, porque o médio, nosso básico, ele já dá uma estrutura suficiente para o aluno passar direto para o bacharel. 20 meses a pessoa já se forma no básico, como essa turma que teve aqui na Igreja do Senhor. Sim. Bacharel, mais 1 ano e meio, que é o nível é o livre, né? Se for o nível superior, aí segue os padrões do MEC, que são 4 anos para formação. E tem também os outros cursos que não são na área teológica, que é a psicanálise. A psicanálise, a pessoa em
2 anos ela consegue se formar um terapeuta. Mas psicanálise você precisa que a pessoa tenha alguma instrução. Médio completo. Ah, Precisa sim. ter um ensino Reconhecido, médio né? completo. No Diário Oficial, direitinho, né? Não, assim, a psicanálise ela tem reconhecimento do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. O Ministério da Educação aqui no Brasil ainda não reconhece a psicanálise. Tá, mas para a pessoa fazer tem que ter 2º grau completo. Exatamente. Entendi. Ela não pode estar cursando o 2º grau, tem que já ser formada. Ok. Tem que estar formada. Agora o principal, né? O valor disso. Quanto é que está as mensalidades? Preço lá embaixo. É mesmo? Dá um exemplo aí do básico só. O curso básico hoje, R$70. É muito barato. O pastor até estava comentando comigo lá embaixo que o material já é de graça, né, pastor? É incluído também o material didático. Com material didático de graça. Tipo, você paga a mensalidade, é mais para pagar os professores. Com certeza. Acredito que orientar o povo a aprender a palavra de Deus também, Isso, né? que é o mais importante. Aprender. Agora, para colocar em igreja, instituições, como é que faz? Deixa teu contato aí, para querer te ligar. Tem que fazer... Tem as nossas redes sociais, né? @ibadergeoficial. Okay. Todas elas acessa por lá. E tem o WhatsApp oficial da instituição. Pode dar o número aqui? Pode, claro. 021. Você que está em casa aí, ó, pega aí o número aí. 970-362-794. Manda mensagem lá. O pastor que quiser implantar, a gente tem toda a metodologia montada. A gente leva a turma, o curso para a igreja só vai ceder o espaço físico. Legal, cara, bacana. E assim, hoje, assim, vocês têm 50 anos que vocês falaram, 50 né? anos. 50 anos. Vai fazer já 51. Já formou muita gente, né? Mais de 10 mil pessoas. Graças a Deus, Deus abençoe. Pessoal, você que está em casa assistindo, a gente está aqui no canal Fábio Oliveira e Amigos. Eu estou tendo o privilégio de receber aqui o Eduardo Germano. E também meu amigo, pastor e grande homem de Deus, pastor Germano Soares. Sim. Pastor, fala alguma coisa aí, conta um pouco da história do Ibaderge. Eduardo é o diretor executivo, né? Mas você é o cofundador que fala, né? Exatamente. Então, que pegou aí o gancho lá atrás, são 50 anos de história, pastor. Né? Eu comecei a estudar no Ibaderge quando eu estava novo na igreja, né? Assembleia de Deus de Vila Piã, quando na época o diretor era o pastor João de Andrade e Silva, né? Ele assumiu o Ibaderge com a morte de Otoniel e Osiel, dirigiu um ano, depois ele foi para Cuiabá fazer uma faculdade, ela existe até hoje, chama-se Faculdade Cantares. E eu trabalhei com eles, fiquei bastante lá com ele, me formei e com a morte, com o andar do tempo, o Hélio não conseguiu manter o Ibaderge, aí fechou. Aí eu comprei os tecidos, né, os direitos, e reabri e estamos lá até hoje, graças a Deus. Bem. E são 50 anos. São 50 anos. 50 anos. Nesses 50 anos, o que você tem a dizer da instituição Ibaderge? Conta uma história que mexeu contigo nesses 50 anos. Uma só, alguma coisa que... Uma igreja, um pastor, alguém que foi formado, que hoje Olha, o que muito me alegra são a maioria de pessoas que nós conseguimos começar a trabalhar com eles, pessoas que só tinham o básico, pessoas que só tinham um primário, não tinha... E hoje você vê essas pessoas formadas em nível superior. Fez o Ibaderge, fez a cultura dele, foi para uma faculdade e hoje eles estão aí, igual você, que é um desses aí que começou não no Ibaderge, mas já com a gente trabalhando em faculdade, como foi a ECAD, como foi a ETEL, e os trabalhos que a gente realizou. Então, é a alegria de você pegar uma pessoa praticamente leiga e deixar ela formada. Isso é muito interessante. Isso que é a alegria que a gente bacana, tem. Né? E assim, o senhor se orgulha muito dessa história, né? Sim. Eu gosto do Ibaderge porque é uma vida, né? Uma vida que... Formou muita gente, formou muitos homens de Deus. Muitos pastores. Tem a Austrália também que foi formada. Todo lugar tem problemático, mas a gente tem aí o que é bom é que a Austrália são menos. Mas tem muita gente boa. Porque Jesus tinha Judas, né? Jesus tinha Judas, estava com ele lá. Judas aprendeu, viu, ouviu, viu os milagres. E depois traiu mesmo. Traiu Jesus. Então é uma questão... A gente faz o melhor, né? Outro dia eu estava falando sobre isso. Eu disse, eu tenho um Alexandre, que o Paulo disse, o Alexandre Latoeiro me causou muitos males. Verdade. Eu tenho o Alexandre e eu tenho também o outro que Paulo disse lá. Paulo falou que ele não andaria com aquele homem mais. Aí Paulo diz assim, Alexandre me causou muitos males, e o outro que, eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, que prejudicava a vida de Paulo. Daí Paulo deixou eles para lá e seguiu, e um que eu não lembro o nome dele, mas Paulo disse assim,
Esse aí eu entrego para Satanás. O cara tem uns que tem que entregar, tem uns que não tem jeito não. Para Satanás. Tem uns que não tem jeito não. É 1 Timóteo 1:20, o cara vai ver lá. Sim, né? beleza. E assim, o meio evangélico hoje é um meio que tem muita oportunidade, né? O problema é que o povo evangélico também, muitos não querem aprender. Tem uma cultura de não valorizar o ensino. O ensino, principalmente uma instituição como o IBADERJ, que eu vejo que assim, vocês têm o coração tão aberto questão a valores, porque existe custo de locomoção de professores, material, a própria instituição administrativa para poder se manter aluguel, ou seja, funcionários, uma série de coisas. E as pessoas não valorizam, né? Não valorizam. E a única forma que eu aprendi, eu ensino isso até quando eu dou alguns sermões na igreja, que hoje a gente está falando até, o canal, embora não seja evangélico, mas eu vou atender todo tipo de pessoa, mas eu sempre falo o seguinte, o povo é destruído porque não tem conhecimento. Isso é em todas as áreas. Você vê na política, você vê na igreja, você vê em qualquer tipo de religião, se você não aprende como funciona, você é enganado. Verdade. E a teologia para o meio evangélico, eu vejo uma área, me corrijam se eu estiver errado, da pessoa aprender e ela conhecer a verdade, igual Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, e a palavra está aí para você aprender. Claro que você vai ter uma gama de professores, cada um com uma visão filosófica, outra cultural, mas enfim, o que é bacana é que a gente possa abrir o coração para aprender a palavra de Deus. O salmista fala no capítulo 1, versículo 2, antes eu tenho prazer na lei do Senhor. Né, pastor? E na sua lei é o quê? Eu medito de dia e de noite. Amém? Exatamente. E a sua vida pastoral, são 40 anos de pastor também, né? 40 anos. 40. Eu tive a honra de estar lá no seu... Na sua formatura, não, na sua honraria. Fui ordenado no dia 11/11 de 84. Então, fiz 40 anos em 2020. Conta uma história sua de pastor... que você viveu aí, que você falou assim, rapaz, lá nunca mais eu volto. Ou com esse aí, nunca mais eu quero... Conta uma história que você lembra, assim, que vem na sua cabeça agora. Porque a ideia do podcast é isso aqui mesmo, você tá livre para você falar, assim, alguma coisa, uma história que você lembra. Não tem nada mecanizado. Aqui a gente não tá com script, né? Você fiquem bem à vontade, bem natural. O povo que está em casa gosta dessa situação, porque se identifica com a gente, né? Porque nós somos povo. Aqui a gente não está lendo um script ali atrás, ou aqui atrás de mim. Não. E você está falando quem realmente você é. E eu tenho certeza que por ser pastor... Como eu, como Eduardo, a gente passa por luta, passa por adversidade, a gente é enganado, a gente faz tanto bem, gente pisa na gente, trapaceia, engana, calunia. É isso que eu quero que o senhor fale, uma história de como são 40 anos, eu estou nessa caminhada aí também, eu estou pouquinho, só estou 8, né? Mas eu louvo a Deus para que eu chegue lá igual o senhor, que Deus me dê muita graça, né? Igual ele falou, quando Paulo falou para ele, Senhor, tira isso de mim, e fala, minha graça te basta. Mas eu quero que o senhor conte uma história que algo que aconteceu, que você nunca esqueceu, que te marcou. Um perdão, alguma coisa. Deixa Deus falar com você. Fala aí, eu tenho muitas histórias, mas a que mais você está colocando aí, eu conheci um rapaz chamado Sidney Ramos. Esse rapaz era um presbítero de uma igreja, mas estava numa situação muito ruim de vida. Eu ajudei ele, levei ele para trabalhar no IBADERJ comigo. Ele trabalhou comigo, trabalhou na igreja. E quando eu fui para a convenção, na época eu era da SEADER, eu fui para a convenção em Itaperuna. Então, antes de eu ir, ele chegou, sentou lá do meu lado e falou assim, o senhor reconhece que eu tenho uma chamada de Deus? Eu digo, reconheço. Você prega bem, você ensina bem. Ele era um bom presbítero. Aí ele disse assim, o senhor vai me consagrar pastor? Eu falei, agora não. Porque eu tenho outros homens na sua frente. Eu estou na igreja há 10 anos e eu tenho que seria o pastor Cláudio, o pastor Francisco Bandeira, o pastor Jairton e o cunhado do Jairton. Então, esses 4 estão comigo há 10 anos, pastor Castro. Eu tenho 10 anos. Então, se eu vou consagrar alguém, eles são os primeiros. Você está comigo há 2 anos, depois eu te consagro. Acabou a conversa. Fui para a convenção, apresentei os outros. Quando eu voltei da convenção, a convenção foi quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado, à noite eu cheguei, tinha um grupo lá no IBADERJ mesmo, me esperando, não, pastor, o senhor não vai para a igreja amanhã não, porque eu tenho muitas denúncias contra o senhor. E aí me disseram, não, eu falei, não, eu vou para a igreja, vou dirigir o culto, vou pregar, deixa as denúncias rolar. Aí fui, dirigi o culto, burburinho,
na igreja, aquilo foi um baque, né? Porque quando eu soube quem era a pessoa, eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Mas é a pessoa que você mais ajuda, no fundo, é as pessoas que às vezes mais te prejudicam. Eu já passei por isso, verdade. Então, eu marquei uma reunião, isso nunca apagou da minha vida. Eu marquei uma reunião que começou na segunda-feira, 3 horas da tarde, e acabou na terça, 3 horas da manhã. Quase 24 horas de reunião. Isso eu nunca esqueceu, né? Nunca esqueci. E na reunião ele foi excluído. Ele saiu excluído, porque tudo que ele me acusou, eu consegui provas que não era verdadeiro. Na verdade, ele tentou o português, cara, te dar uma pernada. Mas o que acontece? A partir dali eu fiquei meio estressado, né? Porque eu via 2 pessoas conversando e já achava que... Isso faz quantos anos? Já faz um bom anos. Aí, qual é a moral da história? Ele foi embora, eu fui excluído, o pastor Joab procurou ele, me procurou, fez um acerto, e ele foi lá na igreja, pediu perdão e se reconciliou. Aí ele abriu uma igreja lá na Viga. A igreja cresceu, ele me chamou para pregar, eu fui e preguei. E tudo que ele me acusou aconteceu com ele lá na igreja que ele abriu. E ele perdeu a igreja, ele perdeu a esposa, ele perdeu a família. E o final triste da história é que ele passou ao álcool e morreu em Jacutinga, em Nova Iguaçu, alcoolizado. E a esposa dele, né, me chamou para fazer a cerimônia dele, eu fui e fiz. Já fez o sepultamento dele. Sepultamento dele. Aí, graças a Deus. Que bênção. Deus já botou na sua mão. Deus mostrou, né? Às vezes as pessoas acham que isso seria uma coisa, mas quando a gente faz aqui, Fábio, nossa vida, repercute para a eternidade. Verdade. Pode ficar certo. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, eu vi num filme muito famoso, né, o Gladiador. Sim. Ele fala, o que você diz aqui ecoa na eternidade. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na boca, na língua. Exatamente. E tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente sempre quer ver... Tem que ser prudente. Eu sempre falo o seguinte, você quer conhecer alguém? O sorriso da pessoa não pode te incomodar. Isso para mim é fundamental. O seu sorriso tem que me fazer feliz. Se o seu sorriso me faz feliz, eu estou resolvido. O problema é que o teu sorriso às vezes me incomoda. E aí eu quero brigar, eu quero tomar teu lugar. Né? Eu também já passei por grandes situações, não é o caso contar hoje. Né? E eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre as convenções, né? O senhor acabou de falar que pertenceu a uma convenção tal, hoje a convenção tal. Como é que é a questão das convenções aí? Como é que é a questão de hoje as convenções do Rio de Janeiro? Como é que estão? Olha, as convenções, Porque tem assim, é uma polêmica, né? Então, assim, muito. Eu sei que o senhor está falando, a gente não vai envolver nada a ninguém, mas assim, é uma briga. Sim, a gente sabe que a convenção, ela, quando começou, ela tinha um propósito. Só que o propósito nunca foi alcançado. Por quê? Por causa da ganância. Quem está lá não quer sair mais. Aí eles se perpetuam no cargo. E o que eu acho mais estranho nas convenções, hoje eu estou bem afastado delas, é que todos os pastores filiados contribuem com um certo valor e a maioria das vezes a gente nem sabe de prestação de contas de nada. Então isso é muito, muito triste. E o trabalho que se faz dentro das igrejas sempre tem os grupinhos, que era para não ter, né? Era para apoiar, mas tem os grupinhos. Então, em termos de Assembleia de Deus, que é onde eu estou, e sempre estive e vou continuar, nós temos hoje 3 grandes convenções, mas todas elas não são unidas, não é? Nós temos a CGADB, que na verdade na origem não era CGADB, era CADB, que seria a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, que foi o nome que o Vingre deu, mas colocaram um G no meio, geral, tal, cresceu muito, é a maior até hoje, mas hoje nós temos a convenção da CGADB, da CADB e de Madureira, que é a CONAMAD. Então essas são as 3 grandes convenções das nossas igrejas no país. E hoje o senhor pertence à mesma que eu pertenço, que é a CADB, que é o pastor Samuel Câmara. É porque é mais liberdade e também é menos olho grande, né? Trabalha com uma liberdade maior e o valor, um valor mínimo de R$10 por mês, se você pagou. Pô, o obreiro não pagar R$10, pode ser obreiro, né? Agora, as outras aí, meu filho, um monte de pessoas lá combinado de implante, porque muitos trabalhadores, pessoas que trabalham e ganham pouco, não pode pagar. Aí vem. E o preço você imagina, 3%, 5% do salário mínimo. Legal. Para você também que está aí, ó, em casa, acompanhando o canal da gente, Fábio Oliveira e Amigos, pastor Germano também que está aqui, foi diretor
da FAECAD durante 12 anos. Pastor Germano praticamente formou a primeira turma. Formei a minha turma foi a segunda de teologia, foi uma benção. Inclusive, ele foi meu orientador da minha monografia. Quero te agradecer por isso. Nunca tive oportunidade, olha aqui na câmera, nunca tive oportunidade de te agradecer, mas o senhor foi meu orientador, né? E eu lembro do tema, os novos vendilhões do tempo. Exatamente, os novos vendilhões do tempo. Foi o tema da minha monografia, porque é o que a gente tem muito hoje na igreja. Muito hoje, vendilhões. Eu tava falando. Um fórum, não foi? Fiz um fórum com a ideia do seu pai. Com a ideia do seu pai, muitos anos, lá FAECAD, a gente fez na FAECAD mesmo. Mas teve lá. E fez um também em Belfor Roxo. Eu lembro disso. E assim, por quê? A gente olha, eu estava até falando para um irmão ali embaixo agora, batendo papo com ele antes de entrar no estúdio, que se você olhar as epístolas paulinas, o evangelho pregado por Paulo morreu duro, cara. Morreu duro. Exatamente. Paulo não tem teologia da prosperidade. A riqueza de Paulo no fim da vida era uma perder a cabeça. Não. E os livros? Paulo tinha uma capa velha, que ele precisava dela porque estava preso numa prisão marmetina super fria. Então ele disse, quando você vier, Timóteo, passa na casa de Carpo e traz a minha capa e traz os livros e os pergaminhos. Os pergaminhos eram a Bíblia, que eram as próprias cartas dele, o Torá, e os livros. Ele também lia muito, que é uma coisa que todo obreiro deveria fazer. Ler muito. Isso aí. Para você chegar a algum lugar. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, né? do que não tem do que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Exatamente isso. Né? Então, ler muito. Né? Então, Paulo morreu, não tinha nada. Não é a riqueza, não é os bens, não é a glória, é a fidelidade. Verdade. Isso é o que importa para Deus. Eduardo, pegando um ganchinho do teu pai, o que você acha da teologia da prosperidade hoje, a gente falando sobre Paulo, sobre essa situação dentro das igrejas que estão sendo pregadas hoje? O que você acha? Difundiu muito, né? E confunde muitas pessoas. É uma vertente, assim, muito errada. Eu não compactuo com a teologia da prosperidade. Mas você acha que o crente pode ser próspero? Não, poder ser próspero pode, mas não pode barganhar com Deus, né? Sim, eu acho que... o senhor, pastor, dá sua opinião, que eu também acho que eu vou dar a minha aqui, tá? Aproveitar o gancho para dar a minha. Porque eu acho assim, existe prosperidade para quem trabalha. Com certeza. Você vai trabalhar, você vai ganhar. Se não trabalha... Mas o que é pregado hoje é que se você barganhar com Deus, aí você vai ser próspero. Não existe isso, né? Você tem a teologia da prosperidade, biblicamente, ela é maligna. Ela não é de Deus. Ela é fundada em Kenneth Hagin? Kenneth Hagin, né? Ele que começa com essas ideias que hoje nós temos o quê? As igrejas empresas. Porque nós temos igreja aí que não é igreja. Sim. É uma empresa muito bem montada e o cara que está ali ganha muito dinheiro e fica cada vez mais rico, mas a riqueza, eles precisavam ler Lucas, o rico e Lázaro. É uma pequena diferença ali, né? É verdade. O rico tinha tudo, mas não tinha Jesus. Só que foi pro Beleléu quando morreu. Exatamente. E o outro não tinha nada, tinha Jesus. Então, aquele texto me fascina quando diz assim, e morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. E o que é interessante é que eles estão conscientes. Estão conscientes os dois. Aí um vê o outro. Acaba com essa doutrina de sono da alma. A alma não dorme. Sim. A alma não dorme. Aí depois o outro... Tinha tudo, deve ter tido um enterro farto, carpideira chorando, tudo que precisava. Mas não tinha Jesus. Não teve anjo no enterro dele. Não teve anjo para levar ele para Deus. Então ele foi pro Beleléu. Foi pro inferno. Na verdade, ele foi pro inferno, graças a Deus. E, pastor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, para a gente ver as considerações finais, Ministério Logos. Quanto tempo de Ministério Logos já que o senhor está? Porque é a Igreja da Palavra, a gente sabe disso já. Inclusive, eu sou um dos seus pastores. Quero te agradecer também pela oportunidade de me concedido, né, o altar da igreja. Eu tenho certeza que o senhor... queria que o senhor falasse alguma coisa sobre o Ministério Logos, sobre as filiais, sobre os pastores que estão junto com o senhor ajudando, né? E contar um pouco da história, né? O Ministério Logos, como o Ministério Logos, fui eu que fundei. Porque eu assumi a igreja lá em 2012, em julho, e era simplesmente Assembleia de Deus. Então eu mudei, botei Assembleia de Deus, deixei lá o AD, que eu gosto, e botei Ministério Logos, que é o Ministério da Palavra. Então, os nossos cultos, ele tem 1 hora para pregação, você sabe disso. A gente valoriza a Bíblia, prega a Bíblia. Inclusive, amanhã eu vou estar pregando sobre o Novo Céu e Nova Terra, se quiser assistir, pode ir lá. Estaremos lá. E a gente participa desse tempo lá. E o Ministério Logos é uma igreja que o pastor estava bem doente. Eu não pastoreava mais, mas ele me procurou e eu acabei aceitando. E... era o pastor Ney Quintela, né? Foi filho do meu pastor que me honrou muito, pastor Antônio Quintela.
Eu estou lá, quando nós começamos lá, tinha uma média de 40 pessoas, hoje nós temos 200 e quase 50 pessoas. Temos a filial de Del Castilho e a filial de Eldorado. Sim. E esse é o trabalho nosso. Os pastores em Eldorado é o pastor... Pastor Rodrigo. E pastor de Jefferson. Pastor Jefferson. E o Eduardo também hoje você, melhor dizendo, o senhor, acabou mudando a diretoria da igreja também, agora a reunião da convenção da igreja ali, na Assembleia Geral. O Eduardo agora também é um dos teus braços direitos lá na igreja, está te ajudando. Ele vai ser o diretor financeiro da igreja. Legal. Vai mexer com o Larran, propina, né? O dindim, o cacau. Não, mas é legal, acho que é bom. O Eduardo é benção. Porque aí a gente faz uns projetos planejados que é para poder alavancar, né, mais o crescimento da igreja. Eu estava falando com o povo aqui da igreja um dia desse, aqui na nossa filial, sobre a Assembleia de Deus, uma instituição tão rica, que nós somos assembleanos, nós somos raízes, e a gente não vê uma escola da Assembleia de Deus, né? A gente não vê um hospital da Assembleia de Deus, né? Uma instituição tão rica, porque é rica, você vê a CPAD, as outras instituições aí, tudo multimilionárias, você não vê a igreja. É o que ele falou, não a igreja, tem essa união. A igreja investir, podia ter um bom hospital, não digo em todo lugar do Brasil, de repente, mas nas capitais principais, um hospital da Assembleia de Deus, um bom colégio, igual você vê colégios católicos que são ótimos, né? Igual o Colégio São Bento, do centro do Rio, uma mensalidade do Colégio São Bento é R$7.000. Sim. E o nível é alto padrão. Então, assim, e a Assembleia de Deus tem como fazer isso, tem pastor? recurso. O que o senhor acha sobre isso? De fazer uma escola, fazer um hospital? Porque hoje, na igreja, nós temos médico, nós temos advogado, nós temos juízes, nós temos embargadores, professores, mestres. Recurso humano de sobra. E a gente não vê, igual você falou, o que falta para... Eu acredito, Fábio, que a gente investe errado. A gente não investe no ser humano. A gente investe no templo. Né? Você vai à igreja aí que ela tem 7 andares subterrâneos só para colocar carro. Você já imaginou quanto que gasta? Pastores fazendo um monte de bobeira. Aí a gente tem que ver igrejas milionárias, mas na mão de uma família só. Não está pensando no crescimento da igreja, na educação, nem para você ver, as nossas convenções podia pegar os pastores leigos e pagar o curso de teologia para eles, mas nem isso eles fazem. Isso aí que o senhor falou, nem isso eles fazem. Dá até para puxar um gancho aqui, porque você vai ver que Moisés é um dos maiores líderes da Bíblia, é Moisés. E Moisés tem 2 filhos. Sim. E Moisés não bota os filhos dele. Não. E você vê hoje, porque o cara monta um império, como o senhor falou, eles montam um império, eles não querem perder o legado. Não. Não querem, você vê que ele quer... Eu até entendo que o filho de um pastor, como eu tenho 3 filhos, um filho do pastor ou algum membro dessa família pode ter a chamada de pastor. Sim. Mas eu não posso crer que um pastor que tem 7 filhos, todos 7 é pastor. Aí tem alguma coisa errada. Entendeu? Eu não posso entender. Não posso entender que Deus chamou todos 7 para o ministério. Então Deus deve ter chamado 1 ou 2. O resto foi de... Aí, isso aqui tu pega aqui que é nosso, isso aqui é nosso, isso aqui quer dizer. É tudo a família. Se você procurar a família, toma conta de tudo. E aí a gente vê os problemas acontecerem, as dificuldades, né? Como verdade. A gente vê aí, principalmente as igrejas hoje, empresas, né? Eu costumo dizer que na nossa igreja a gente até fala um pouquinho, mas não fala muito de oferta. O dízimo é voluntário, está lá no estatuto escrito, você dá. Isso aí. O problema é seu. A ideia aqui é nossa. Esse é o trabalho. Agora tem lugares aí que eles... massacram mesmo. O cara, para ser obreiro, tem que dar dízimo. Para ser obreiro, tem que estar ali. Eu tive problema agora quando eu fiz a eleição da nova diretoria, porque tem um moço... Aí eu falei, não, vem cá, o estatuto diz que é liberal, que é voluntário. Então, se o cara pode cantar, se o cara pode dirigir um culto, se o cara pode pregar, por que ele não pode ter um cargo? Tem alguma coisa errada com isso, né? Então, acho que a coisa tem que ser mais aberta, mais trabalho. A igreja poderia, sim, mas a gente parou de investir no ser humano e quer investir no prédio. E cada vez mais é mais rico, um templo enorme para 15 mil pessoas, para funcionar só domingo. E a maioria dessas pessoas não são tratadas. Não são tratadas. Não são tratadas. Nem assistidas. Isso aí, nem assistidas. Elas vão lá, na verdade, para a casa de um show ou de alguma coisa que está acontecendo. Sim. Ouvir uma palavra que ela quer ouvir, não que ela precisa ouvir, porque a ideia da igreja é igual Jesus pregou lá no capítulo 6,
né, quando ele está pregando o capítulo 6 de João, a Bíblia diz que ele tinha muitos discípulos. E aí só fica no final os 12, Pedro, ele olha para Pedro e fala, e aí, Pedrão, tu vai ficar nessa aí? Todo mundo foi embora, porque falaram que duro era o meu discurso. Aí Pedro olha para Jesus, Pedro era igual a mim, assim, meio temperamental, né, meio proativo, né, meio ligado no 220, ele fala assim, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Tens a palavra da verdade. É verdade. É o que as pessoas não querem hoje, a palavra da verdade. Não querem hoje a palavra a pessoa quer o ego, que igual você acabou de falar, Eduardo, é aquele ego. culto que passa a mão na cabeça, que eu continuo errado, que eu continuo no erro, mas eu dou meu dízimo, tá tudo certo. Só que o dízimo é o princípio de tudo. Eu penso que dízimo, para mim, me corrija, pastor, se eu estiver errado pela sua experiência, que dízimo é fidelidade. Sim. Dízimo não é obrigação, é fidelidade. Agora, também o tempo. Também é devocional com Deus. Então, por que eu tenho que ser fiel no dinheiro, mas eu não sou fiel no tempo, Eduardo? Não é dízimo só do dinheiro. Porque se o dia tem 24 horas, Eduardo, me ajuda aí. Eu preciso dar 2 horas e 40 do meu dia para Deus. Concorda? Sim, até mais. E a gente não dá. A gente vem na igreja 3 vezes na semana, dependendo da igreja. Acredito que a nossa, a sua lá também, a mesma coisa da minha pegada aqui. 2 horinhas. É 2 horinhas de culto, 3 vezes na semana. O cara acha que tá vindo, não, Deus me precisa de mim. Deus não precisa de você não, irmão. Você que como falar igual o pastor fala, né? Ô, cara pálida. Deus não precisa de você não. É nós que precisamos dele. Exatamente. É o inverso. A gente acha que... Eu lembro que eu tenho uma mensagem que eu prego, que eu falo sobre a provisão na casa da viúva. Né? E eu preguei muito tempo errado, ensinei muito tempo errado, que eu achava que a viúva era a provisão para Elias. E não era. Não. Era Elias que era a provisão para a viúva. Porque, vamos lá, se ela chega lá para ele e fala assim, não vou te dar o bolo que eu vou fazer. Eu vou fazer só para meu filho, vou comer com ele e um abraço. Ela morria e Deus arrumava uma outra viúva para que Elias fosse sustentado. Então, enquanto Elias estava na casa da viúva, não faltava nada. Sim. E o que é mais interessante aqui, tem 2 textos que é interessantíssimo, pastor, que o Eduardo sabe também, ele vai me ajudar, para você ver que Jesus vai mencionar isso em Lucas, que é a cura de Naamã, o leproso, que havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o sírio, foi curado. E havia muitas viúvas em Israel, mas só a viúva de Sarepta recebeu a graça de Deus. Exatamente. O que eu aprendo com isso? E quero que vocês me ajudem, que a graça de Deus está para quem tem o coração aberto, para que Deus possa abençoar. Exatamente. Fala alguma coisa sobre isso. Abençoa, né? Porque às vezes a gente é muito religioso, né? Exatamente. Muita religiosidade. A gente que abençoa acaba sendo mais abençoado do que a própria pessoa que está recebendo aquela benção ali. Verdade. Gente, obrigado, pastor Germano. Quero agradecer. Queria que o senhor fizesse as considerações finais aí. Queria que o senhor falasse alguma coisa para o povo que está em casa ouvindo a gente aí no canal. Amém? Se o senhor tem algum canal também, rede social da igreja, seu canal, pode falar, não tem problema nenhum. Seguir o senhor lá na rede social, pode falar aí, pastor Germano, arroba, né? Como é que é? Hashtag, né? Falar isso aí arroba Adelogos. Então, o Eduardo vai falar aqui sobre o Instagram da Assembleia de Deus Ministério Logos, e o dele é arroba Germano Soares. Então, qualquer um pode seguir lá, tá canal aberto. Tá tudo a igreja, o endereço da igreja lá em Belfor Roxo é? Estrada Doutor Farrula, 220. A referência em frente à Escola Santos Dumont. Horário dos cultos? Horário dos cultos no domingo, Escola Dominical, de 9 às 11. E à noite, de 18h30 às 20h30. Ok. E tem os cultos de ensino, né? Terça-feira. O culto de ensino terça-feira e o de quinta-feira. Culto público. Culto público, todas as quintas-feiras, com círculo de oração pela manhã. Ok. Isso. Eduardo, falar sobre o Ibaderj, o endereço do Ibaderj, se a pessoa pode ir lá visitar também, se tem aula presencial. Visitar, tem aula experimental, quem quiser fazer legal, lá, aí. Pode ir lá assistir uma aula experimental. 0800 aí, rapaziada. Você tá em casa aí, 0800, qualquer curso. Qualquer curso. Assiste, se gostar, e se matricula. Bacana. Certeza que vai gostar. Legal. Vai sim. Eu sou fruto do Ibaderj, sou professor do Ibaderj, né? Amém. E a gente vê aí que todo mundo fala bem, uma instituição muito... certeza. O povo tem muito carinho. Conceituada, né? Rapaz, já tá aí. Pela instituição. Assim, pastor, faz as considerações finais aí. Queria que o senhor fizesse uma oração, primeiro pelo Eduardo, faz as considerações finais, pode falar com o povo aí, agradecer. Não, muito obrigado, prazer imenso estar aqui conversando com o pastor, a gente está estreando, né? Foi muito legal, fiquei muito feliz, foi pego de surpresa assim, mas foi feliz, rendeu o papo, foi muito bom. Muito legal. Amém, gente. Obrigado. Você que está em casa, eu vou passar para o pastor Germano fazer uma oração final, inclusive pelo ministério, Fábio Oliveira e amigos aí,
pelo trabalho que a igreja está fazendo, que isso aqui é um estúdio da igreja, mas onde a gente resolve falar com você sobre vários assuntos, né? E o canal é isso aí, ó, Fábio Oliveira e Amigos. E eu quero agradecer ao Eduardo que esteve aqui. Eu que agradeço. Dando um pouquinho do tempo dele aí para a gente poder conversar. E o meu amigo querido, mestre, meu pastor, que eu tenho um grande carinho por ele, pastor Germano Soares. Queria que o senhor fizesse as considerações finais e orasse por esse trabalho aqui, que possa impactar não só o Rio de Janeiro, mas o mundo. Porque eu tenho certeza que por essas cadeiras, por essa aqui, vão passar muitas pessoas, muitos homens de Deus. O senhor teve o privilégio, eu queria muito que o senhor fosse o primeiro, por ser meu pastor. Eu queria te honrar por isso. Eu sei que hoje você que está em casa aí foi tudo improvisado. A gente botou aqui, você vê que não tem, ninguém cortou nada, não tem script, foi um negócio, todo mundo rindo, bem descontraído. Mas essa é a ideia, porque a gente é o que a gente é. A gente não quer mudar. A gente quer fazer o que é melhor para o povo de Deus. Porque Deus ama você como você é. Deus conhece você como você é. Então não precisa você querer fazer diferente, porque Deus sabe o que você faz quando você está sozinho. Naquele local que você está sozinho e oculto, que Deus sabe quem realmente você é. Então, pastor, por favor, faça oração, agradeça o povo aí que está com a gente. Amém? Eu quero agradecer o privilégio e a honra de participar dessa abertura, desse espaço. Que Deus te abençoe e guarde. E também dizer que eu fico feliz porque é uma conversa descontraída. Como você disse, não tem script, mas o script aparece na hora, né? A gente vai falando, vai aprendendo, vai guardando. E isso é muito bom. Que Deus abençoe, gostei muito. E vamos orar, agradecer a Deus por estar aqui, a todos os amigos do Fábio Oliveira e Amigos. E nós estamos juntos trabalhando na obra de Deus. Tenho uma honra e o privilégio de você ter sido meu aluno. Amém, e você ser hoje um pastor aqui da igreja, né? Amém. E honrado. E que nós continuemos fazendo a obra de Deus até Jesus voltar ou a gente encontrar com ele. Amém. Amém. Quero agradecer. Antes do senhor orar, você que está em casa aí, ó, clica no link aí, segue a gente nas redes sociais, dá o likezinho aí, que a gente fala like, para a gente aumentar os nossos seguidores no canal aí. Você vai ver muitos papos como esse aqui, entre outros. Muitos papos maravilhosos que virão aqui, teólogos, religiões. Vamos ter altos papos aqui. Segue a gente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O pastor vai fazer a oração final aqui. E que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Pode orar, pastor. Senhor, nosso Deus e obrigado, Pai. Deus. Muito obrigado por estar aqui com o teu filho, neste local sagrado, onde é dedicado à tua palavra, dedicado ao ensino, ao aprendizado, aos debates, que sejam debates bons, maravilhosos, e entregamos esta instrumentalidade deste lugar nas tuas mãos. E somos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Um forte abraço. Amém.